Boa noite. Hoje foi um dia bem corrido. Eu espero que o dia de vocês, né, tenha sido um dia bom, um dia agradável. Tava vendo uns vídeos, né, hoje depois que eu busquei minha filha e tal. Enfim, que falava muito sobre, tipo, o ato da gente se perdoar, sabe? Por que que eu falo disso? Porque assim, por que que eu comecei a falar, na verdade, sobre sentimentos? Eu tive, né, um quadro de depressão muito bugado, assim, na vida. E tag também, né? Pra quem quiser dar uma pesquisadinha aí, o Google vai explicar melhor como é. Assim, eu sempre tive um problema de falar dos meus sentimentos, de me abrir e represar, não, reprimir muito os meus sentimentos, as coisas que eu sentia. Sempre entendi muito bem, por isso que eu falei no outro vídeo que eu sempre fui muito bem resolvida com os meus sentimentos. Eu sempre entendi o que eu sentia, só que eu não conseguia. Nossa, meu rosto tá focando em. Peraí, bugou. Eu não conseguia falar, né? Não conseguia me abrir e tal. E eu tenho praticado bastante conversar, assim, né? Falar sobre as coisas que eu sinto. E tava falando com a minha mãe também, né? Sobre os vídeos que eu vi, sobre a gente se perdoar, porque eu tinha um problema também, um dos problemas de conseguir me perdoar, de conseguir olhar pra mim e assim, não reconhecer os meus erros. Meu problema não era esse, era conseguir me perdoar pelas coisas que eu já fiz, que eu já falei, né? Pelas pessoas que eu já magoei, enfim. E não só perdoar quem me magoou, enfim, mas não é sobre as outras pessoas agora, né? Tipo, é sobre as coisas que eu já fiz e falei. Durante muito tempo eu fingi, tipo, muitas coisas, fingi ser muito desapegada, fingi não sentir ciúmes, fingi gostar de coisas que eu nem gostava e falar coisas que, tipo, eu nunca faria, sabe? Tipo, nunca faria e me arrepender e depois não saber como me perdoar, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, de falar as coisas e depois pensar, nossa, eu falei só pra magoar, tipo, sei lá, de querer alimentar o ego bobo, sabe? O orgulho bobo. E pôr aquilo pra fora e acabar ferindo o sentimento de alguém. E eu tinha esse problema de reconhecer o meu erro. E depois que eu comecei a reconhecer os erros, eu tinha dificuldade de me perdoar sobre os erros, né? Pelos erros, quer dizer. Enfim, uma coisa de louco mesmo. E hoje eu tava vendo esses vídeos e tal, e falando também sobre, desabafar, sobre comunicar e tal. Eu não conseguia, sabe, comunicar direito. Assim, eu sempre me fechava, e quando eu ia falar, eu pegava muita coisa, sabe, descobria muita coisa, enfim. Eu achava que eu fazia a pessoa se sentir, né, as pessoas se sentirem, até minha família, à vontade comigo, para elas me contarem qualquer coisa, só que eu acho que eu passava sei lá, uma imagem de como se a pessoa não pudesse confiar, e eu acho, sim, que eu passava isso. E, tipo, um medo, sabe, é como se eu deixasse a pessoa com medo e não consegui, ela não conseguia se sentir à vontade pra falar comigo, por mais que na minha cabeça eu achava que não, eu sou super de boa, você pode falar o que quiser pra mim, e na real nem era, sabe? E eu queria tanto empurrar a goela abaixo isso que eu simplesmente achava, acreditava nisso, que eu era uma pessoa que transparecia a confiança pra pessoas, né? E nem era, cara. E hoje, tipo, quando assim, uma coisa que eu tô aprendendo bastante também é que a pressa, né? A pressa, ela destrói as coisas. E a calma, ela traz clareza, né? Ela te faz ver muita coisa. E, tipo, com o tempo vai passando, você vai vendo muitas coisas. E até um tempo curto, na verdade. Não é algo, tipo, muito, nossa, que leva meses e tal. Eu tenho estudado bastante, aprendido bastante. Enfim, falando sobre o que a gente sente, né? Sobre demonstrar e tal, falar, comunicar para as pessoas e tal, como você se sente. Porque assim, às vezes a pessoa, quando você fala o que você sente para ela, ela acha que aquilo é uma crítica. E nem é. Às vezes você só tá se sentindo tão confortável, mesmo que aquilo que você esteja sentindo no momento seja ruim. Você tá confortável para falar sobre aquilo com aquela pessoa. Sabe, e a pessoa às vezes ela tá tão na defensiva que ela leva aquilo como se fosse uma crítica, uma acusação. E às vezes você só tá desabafando sobre como você se sentiu. Poxa, não tava legal na hora, aquilo feriu, aquilo doeu e tal. E eu só tô te comunicando que isso não é legal. E é isso, sabe? Tipo, saber como falar. Mesmo que você saiba como falar, a pessoa ela pode interpretar isso errado e não parar.
né? Pra pensar, poxa, a pessoa só tá se abrindo, tá se sentindo confortável. Então hoje eu penso assim, eu só falo como eu me sinto e eu observo se o outro, se a pessoa vai acolher o que eu falo. Ou se ela simplesmente vai ignorar ou vai achar que é como se fosse uma ofensa, alguma coisa, sei lá, uma crítica, sendo que nem é. Enfim, eu só comunico, sabe? E eu observo se a pessoa acolhe. Se ela não acolher, tudo bem, não é obrigação dela me entender também. E eu me retiro, sabe? Eu simplesmente me retiro, deixo pra lá e sigo minha vida. E eu era uma pessoa muito reativa, sabe? As coisas que me fizeram. Eu acho que não sei se é reativa a palavra correta, mas tudo que a pessoa fazia, eu praticamente virava o reflexo daquilo, né? Tanto família, como amigos, como relacionamento. Eu acabava, tipo, virando aquilo ao invés de aprender com aquilo, com os meus erros, com os erros do outro e ser uma pessoa melhor, né? E assim, eu entrei, nossa, várias e várias vezes num quadro de deprê, assim, pesado, sabe? E criar o canal, falar sobre isso é uma coisa boa, é uma coisa que faz eu me sentir leve. E também posso ajudar outras pessoas que passaram por isso também, né? Que a gente acha que, nossa, depressão é o fim do mundo, cara, que é uma apatia total, né, pelas coisas, você não tem vontade de fazer nada. Só que você tem que focar que você precisa pegar tudo isso e não digerir de uma vez. É um dia após o outro, sabe? É um dia de cada vez. E a gente sempre acha, e pra quem tem ansiedade também, tipo, fica, nossa, meu Deus, é o mal do século. E realmente, não tem mais idade pra ter nada hoje em dia. A gente simplesmente fica apressado com as coisas, quer tudo pra ontem. E juntando com um quadro de depressão também, que hoje em dia eu tô bem mais tranquila, mas às vezes eu tinha, sabe, até quando eu tava em relacionamento, assim, eu ficava numa deprê e eu sempre quis me isolar muito. Nossa, eu me isolava pra caramba, eu não queria conversar, eu achava que eu me curava sozinha. E às vezes a gente tá errado nisso, né? Às vezes a gente precisa sim conversar, precisa sim falar. E eu acho que isso facilitou bastante pra mim também hoje em dia conseguir falar, conseguir conversar, conseguir me expressar, tentar, sabe, comunicar as coisas, porque isso deixa a gente tão mais leve. Eu achava que ser forte era não chorar, ser forte era guardar tudo pra mim, era o orgulho lá em cima. Nossa, era um orgulho que eu tinha. E eu queria, assim, eu achava que chorar era ser fraca, né? Não queria desabafar e enfrentava tudo sozinha. Só que às vezes a gente quer carregar tanto o peso do mundo nas nossas costas que a gente esquece que a gente é o ser humano, né? Que a gente não é uma pedra que anda e fala e escuta e simplesmente vive. Eu não era, tipo assim, uma pessoa que me abria, né? Realmente, eu era uma pessoa bem fechada. E hoje eu vejo, sabe, como que as experiências da vida, e se você souber aprender com cada uma delas, você chega muito longe, sabe? E eu não falo no quesito somente financeiro, né? Eu voltei a estudar agora, uma profissão que eu gosto bastante. Não que eu não ame meu trabalho atual, eu gosto bastante. Mas eu voltei, né? E também aprendendo com as experiências e pessoas novas, você vai, meu, adquirindo bastante coisa. Mas voltando no quesito de se comunicar e de saber falar as coisas e saber como, sabe, explicar para as pessoas, mas também não dá para controlar de certa forma como que o outro vai se sentir. Então é uma incógnita, né? Incógnita, isso. Da gente não conseguir explicar 100% para a pessoa e não é enfiar na cabeça dela, mas às vezes a gente pensa, nossa, eu queria que você visse o ponto de vista, eu queria que você entendesse como que é. Não, tipo, tá na minha pele, mas que não é um ataque a você, não é uma crítica a você. É apenas como eu estou me sentindo, eu me sinto confortável pra falar sobre tal coisa, entendeu? Mesmo que essa coisa não seja boa, né? Não tô falando que, ai, nossa, olha só o que você tá fazendo. É um conjunto, né? Porque o que a gente recebe do outro, que às vezes a pessoa faz pra gente, que faz a gente se sentir ruim, a gente também faz pro outro, né? E isso vale pra qualquer área da nossa vida. Então, assim, quando eu tava nesses quadros de deprê, eu queria assim me isolar, queria assim ficar quieta e tal. E eu vejo que. E eu achava que não tinha saída, né? Eu achava que, tipo, vou me curar sozinha, mas se eu não me curar, ferrou, é o final da linha. Só que não é, né? Tem pessoas muito boas na vida da gente, amigos, né? Família, assim, de verdade, que amam a gente, que tá, sabe, ali pra gente, a gente não tá sozinho. E a gente tem sempre que se amar primeiro, sabe, eu tinha um falso amor próprio, né? Eu achava que, nossa, eu me amava pra caramba, mas era um falso amor próprio. O que eu tinha mesmo era um ego muito grande, tipo, eu camuflava toda a minha dor, minha insegurança,
com um ego, né? Eu achava que assim, eu tinha que manter a pose e fingir que eu sou sempre forte, que eu tô sempre ali, sabe? Inabalável, sendo que não era. Eu tava fraca, eu tava frágil, eu queria ser amada e eu queria ser acolhida, só que eu não sabia como, né? Eu não sabia como permitir que alguém me amasse, que alguém cuidasse de mim, então eu tava sempre na defensiva. Eu sempre que eu achava que a pessoa tava querendo me atacar, tipo, de alguma forma, cara, eu acabava, tipo, sei lá, falando alguma coisa que magoava, ou fingindo que eu queria fazer tal coisa, tipo, junto com aquela pessoa, né? Tipo, algo mais assim, sei lá, como explicar. Mas eu acabava, tipo, como eu posso dizer, magoando a pessoa, tá ligado? Sendo que eu não queria magoar ela. Eu só queria manter o meu ego ali intacto, sabe? Porque se eu me mostrasse vulnerável, eu tava sendo fraca. Eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, né? Nossa, o vídeo tá mal grande. Enfim, eu queria que fosse as coisas do meu jeito, eu queria que fosse tudo, sabe? Não pra ontem, né? Mas eu queria manter a minha pose, vai. Eu queria manter aquela casca, isso. Não é nenhuma máscara, é uma casca mesmo. Que eu achava que as pessoas, quando eu queria que eu me abrisse pra elas, era pra elas descobrirem as minhas fraquezas e usar elas contra mim. E hoje eu não tenho o menor medo disso, sabe? Eu acho que assim, eu tenho que fazer o meu melhor. E se a pessoa não valoriza isso, se as pessoas querem, sabe, jogar com isso, ou brincar com isso, é sobre elas, não sobre mim, né? E lidar com a depressão, lidar com a ansiedade, assim, dia após dia, são coisas difíceis, mas não são coisas impossíveis, sabe? Acredito que nem pra mim, nem pra maioria das pessoas, só que cada ser humano, cada indivíduo sente de um jeito, cada pessoa lida de um jeito com isso. Tem dia que a gente realmente não tá bem, tem dia que a gente tá se sentindo quebrado, não tá inteiro, mas são as pequenas coisas. Às vezes, vamos supor, o que pra mim é uma grande conquista, pro outro não é nada. Não no sentido de desvalorizar, mas tipo, é algo tão comum pra aquela pessoa, tipo, ela tá tão habituada, tão acostumada a ter aquilo, que ela, sabe, nem liga. Mas é isso. Eu acho que pra mim, o que funciona pra mim é ver o lado bom das pequenas coisas, sabe? É observar as pessoas, observar as atitudes, observar as coisas e ver o lado bom mesmo nas coisas ruins, mesmo naquilo que me magoou, mesmo naquilo que me feriu, eu ainda consigo ver a bondade, eu ainda consigo ver alguma coisa boa. Então, eu acho que isso me motiva a não perder a fé nas pessoas, a não perder a fé em mim mesma, principalmente. E continuar, sabe, dia após dia. Um conselho, gente, que eu falei que eu vou tentar dar conselhos aqui, né? A gente não pode esquecer da gente, sabe? É um banho demorado, é uma escova que você faz no seu cabelo, uma unha que você faz, enfim. Só não reparei na minha, porque a minha tá meio zoada. Mas, assim, falando sério, é o autocuidado com a gente mesmo, sabe? A gente tem tantas vezes, tanto amor que a gente quer dar pro outro, a gente também precisa dar pra gente, né? Às vezes a gente quer amar, a gente quer cuidar, a gente quer zelar e quer estar perto, seja da família, de amigos, né? Do cônjuge, da namorada, enfim. A gente quer tanto amar alguém, só que a gente esquece de se amar, sabe? A gente esquece de cuidar da gente, de fazer as coisas que a gente gosta pela gente, sabe? Seja ver um filme legal, uma série, ou jogar um jogo bacana, né? Então a gente esquece e a gente não pode fazer isso, porque a gente deixando a gente de lado, a gente não consegue ser completo pra estar perto de alguém, entende? Então, o meu conselho é esse, sabe? De hoje. É focar também em si mesmo, para que lá na frente a gente esteja inteiro, sabe? Seja para família, seja para ajudar um amigo também, né, numa experiência da vida, seja para estar ali 100% focado no trabalho, né, no estudo, pra gente estar ali inteiro, porque se a gente estiver pela metade, a gente acaba caindo, gente. E às vezes quando a gente cai é difícil de levantar, sabe? Nem sempre tem pessoas que têm alguém ali, sabe? Então, o conselho é esse, é você focar, né, primeiramente em Deus e em você, sabe? Se amar, se autopreservar e focar naquilo que você realmente gosta, sabe? Nas pequenas coisas e tentar ao máximo ver o lado bom das coisas. Tudo, gente, até nas coisas ruins, tem um lado bom. É isso. Boa noite, durmam bem.